iniciar a nossa aula dessa manhã falando sobre a importância da oração. No mundo contemporâneo, no mundo corrido que vivemos, encontramos tempo para oração? Orar. Aqui o autor coloca que nós estamos vivendo num mundo excessivamente materialista, onde o visível é que importa, onde o visível é que ocupa o primeiro lugar. Se eu puder ver, se eu puder manusear, tocar, aí sim, senão uma sociedade que age pela razão, que anda pela razão. E na oração nós vamos aprender a acreditar no invisível, mesmo não estando vendo. Sabe que muitas das vezes parece que orar é perder tempo? Parece que orar é não estar fazendo nada. Até se faz um trocadilho com a palavra oração, né? Orar mais ação. Então você tem que agir antes de orar. Dá a ideia que você tem que agir com o braço para depois pedir, ou fazer um projeto e falar para Deus: olha Deus, escreve, assina embaixo. Quando na realidade a oração é nos levar para nos moldar ao que Deus quer, ao que Deus tem preparado. Hoje, será que nós temos condições de acreditar que a oração muda a situação? A oração muda as coisas? É isso o que o autor aqui quer nos levar. Aí ele comenta: a igreja primitiva experimentou um mover extraordinário do Espírito de Deus porque orava. Você começa a ver ali Atos dos Apóstolos, você fica espantado ali como que Deus agia na vida daqueles homens. Mas aqueles homens e mulheres da época não faziam nada sem oração. Tudo era oração. Tudo era buscando a presença de Deus. Dá-se a ideia que a oração é 24 horas. Dá-se a ideia que oração ocupa o primeiro lugar no ministério da igreja primitiva. E é isso que acontecia. A oração é primordial. Só que oração como um ritual não nos leva a lugar nenhum. Porque afinal de contas, se você pegar o contexto tanto da igreja primitiva ou do Velho Testamento e pegar os costumes, você vai ver que certas pessoas tinham o hábito, o costume de orar como ritual. Mas era um ritual, não passava de um ritual. Oração tem que ser algo de comunhão com Deus para funcionar, para dar resultado. Ritual não funciona, mas algo de comunhão com Deus com certeza vai funcionar. A oração era prioritária. Os apóstolos compreendiam que só podiam liderar, pregar e crescer se mantivessem um profundo relacionamento com Deus pela oração. Liderança dos apóstolos com oração. Pregação dos apóstolos com oração. O agir deles, tudo deles estava relacionado com oração. Nesta lição estudaremos a importância da oração na igreja. Então, se os apóstolos foram por esse caminho de oração, da onde que eles aprenderam isso? Aqui tem um estudo temático do tema. Vai se pegar esse tema e vai se dizer que eles oravam. Mas por que eles oravam? Da onde que eles aprenderam esse método de oração? Da onde veio esse ensinamento? E ele diz aqui, os apóstolos aprenderam a orar com Jesus. O espelho dos apóstolos foram o Senhor Jesus Cristo. Quando você pega o Novo Testamento, o escrito dos apóstolos, daqueles primeiros evangelistas,
você não vai encontrar um ensinamento sistemático sobre oração. Não existe ali por parte deles um ensino sistemático. Quem vai colocar em ensino sistemático vai ser os teólogos, mas eles mesmos não tinham assim uma fórmula. Sabe por que não existia uma fórmula? Porque Cristo nunca deu uma fórmula para eles. Não existe uma fórmula de oração. Eles se espelharam, os apóstolos se espelharam em algo prático. Jesus nunca fez uma conferência sobre oração. Jesus nunca fez um concílio lá, reuniu o pessoal para dar um ensino sistemático, teológico sobre oração. Os apóstolos chegaram a essa conclusão porque eles viam Jesus orando. Então não é um ensinamento teórico, é um ensinamento prático. O ensinamento de Cristo sobre a oração não foi algo baseado em teoria, ele foi algo baseado em prática. Jesus vivia em oração constante. Jesus deu o exemplo. Jesus simplesmente não se levantou e falou assim: olha, vocês têm que orar. Jesus começou a orar, pautava o seu ministério na oração, e os apóstolos, vendo isso, se interessaram pela oração. Então não adianta eu ficar martelando para o meu irmão orar, eu tenho que praticar a oração. Então não se ensina a orar. Não existe uma fórmula para aprender a orar. Orar se aprende orando. Não existe uma fórmula. Se os apóstolos oravam intensamente e ensinaram os cristãos a proceder assim, é porque haviam aprendido a orar com Jesus. Por isso, antes de analisar a oração na vida da igreja, precisamos refletir sobre alguns dos ensinos do Senhor sobre o assunto. Ponto A. O pedido dos discípulos. O pedido dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, Lucas ele tem um método de escrever que é uma particularidade toda dele. Ele diz assim, olha, ele introduz o capítulo 11 dizendo assim, olha: havendo Jesus terminado de orar, os discípulos chegaram a ele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Veja só, Cristo não foi dar um sermão sobre oração para eles. Jesus passou um período longo em oração. Os discípulos viram aquele período longo de oração. Os discípulos ficaram apartados e não oraram. Quando Jesus terminou, eles chegaram e pediram: Senhor, nos ensina. O que significa isso? Eles estavam observando Jesus orando. Por isso que eu estou dizendo aqui que Jesus não promoveu um concílio de oração. Jesus deu o exemplo de oração e os discípulos viram essa forma de oração e foram até ele e pediram: Senhor, nos ensina a orar. Aí vem o ensinamento de Jesus sobre oração, mas só depois que eles fazem a pergunta. Só depois que eles fazem o pedido: Senhor, nos ensina a orar. Essa foi a súplica que fizeram a Jesus depois que ouviram orando. Lucas 11, 1. E o Senhor, atendendo, ensinou-lhes então a oração dominical. Mateus capítulo 6, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Então eles chegaram, pediram o ensinamento. Então Jesus vai dar um ensinamento que não precisa necessariamente ser uma reza, que não precisa necessariamente se decorar a oração do Pai Nosso, embora é muito bom que a gente decore, nós temos esse hábito de decorar, e nós repetimos a oração do Pai Nosso sempre que possível, mas o ensinamento primordial não é uma decoração e uma reza.
mas é um modelo em si que você tem que ter como base para dirigir a sua vida de oração. Então você tem que compreender e entender os princípios espirituais que contém na oração do Pai Nosso. E aqui o autor vai colocar com muita propriedade quais são esses princípios. Ele diz aqui, nela é possível ver que o contato entre o cristão e Deus é semelhante ao relacionamento de pai e filho. Por que é semelhante? Porque na oração ali, Jesus já ensinou os seus discípulos a se dirigir a Deus como Pai. Veja lá que o princípio começa, Pai Nosso. Sabe que isso daqui, dentro do costume judaico, isso daí é um erro. O homem lá no princípio judaico não pode chamar Deus de Pai. Foi isso que levou à condenação de Cristo na cruz do Calvário, porque Jesus afirmou diante do sacerdote que ele era filho de Deus. E aí Jesus estava falando, eu sou Deus. Então por isso que dentro do conceito judaico lá, daquele pensamento, essa oração é errada, mas Jesus ensinou que nós devemos nos dirigir a Deus como nosso Pai. E Jesus é o irmão mais velho, é o primogênito, é aquele que tem a governança da casa. Mas Jesus é o nosso Pai. Mas não é somente esse conceito que está na oração do Pai Nosso. Há um outro conceito aqui também. Jesus ensina nos 3 primeiros pedidos da oração dominical que, ao orarmos, temos de nos preocupar com a glória divina. Então, um ponto básico e singelo e de toda a grandeza da oração do Pai Nosso é que a primeira coisa, quando nos chegamos a Deus, nós temos que estar preocupados com o que é divino, com o que pertence a Deus. Nos preocupar com a glória divina em relação ao seu nome. Qual que é o primeiro pedido que a gente faz na oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. Veja só que nesse modelo de oração, quando nós vamos orar, nós não estamos preocupados primeiramente conosco mesmo, não é isso. A oração que Jesus ensinou, nos ensina que o primeiro lugar que devemos ocupar na oração é nos preocuparmos com o nome de Deus, com a glória de Deus, com a grandeza do nome de Deus. Presta bem atenção, você tem na sua mão um nome, você tem que zelar por esse nome, você carrega esse nome, aonde você vai, você está levando esse nome, você é representante desse nome, e é a tua vida, é o teu agir, é o teu dia a dia, é que vai glorificar ou jogar esse nome na lama. Presta bem atenção, Paulo escrevendo aos Romanos, ele falou assim, olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por causa da atitude de vocês, o nome de Deus é blasfemado até hoje entre os gentios. Porque vocês não glorificaram o nome de Deus à altura, pelo contrário, jogaram o nome de Deus na lama. Você já teve aquela experiência de estar evangelizando e a pessoa se volta para você e começa a fazer um monte de acusação contra um crente? E você começa a ouvir, se você for atrás mesmo, você não pode responder nada para a pessoa, porque a acusação é verdadeira. A acusação que ele está fazendo é verdadeira. Está vendo a responsabilidade com o nome? Se nós nos preocuparmos com esse modelo de oração, nós temos que primeiro valorizar esse nome. Esse nome é santo, esse nome é tremendo, esse nome é grandioso, e muitas das vezes nós glorificamos esse nome somente da boca para fora, mas negamos esse nome com as nossas atitudes, com as nossas obras, com o nosso dia a dia. E é isso que Jesus está ensinando, que nós devemos orar pela santificação desse nome, porque tem as pessoas, os maus obreiros, os cães gulosos têm
sujado esse nome, mas o verdadeiro cristão tem que glorificar esse nome e deve honrar e louvar esse nome. Então a primeira coisa que se ensina na oração do Pai Nosso é a preocupação com esse nome. Então ele pede para que seja santificado esse nome, sobre governo e vontade. O que você ora na oração do Pai Nosso? Você ora pelo nome, ora pelo governo, né? Venha o teu reino, reino se fala de governo. Venha o teu reino, venha o teu governo. Aí você medita um pouco. Jesus é rei, mas quem que tem reinado nesse mundo? Jesus é o rei da tua vida, mas quem tem governado a minha e a tua vida? Na oração, nós temos que aprender que nós temos que deixar o governo da nossa vida, não dirigir mais a minha própria vida, mas entregar o governo da minha vida para esse que é rei. Porque eu estou pedindo, venha o teu reino. Muitas das vezes nós pegamos essa oração e levamos para o lado escatológico. É cabível. Também está certo levar para o lado escatológico, mas nós temos que primeiro trazer para o presente, para aquela experiência pessoal. Se eu estou pedindo para vir o governo de Deus sobre a terra, esse governo tem que começar na minha vida que estou orando, que estou buscando. Olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Agora, comece a meditar, pense na vontade de Deus, como que ela é feita, essa vontade de Deus no céu. Você vai chegar à conclusão que no céu ela é feita de uma maneira perfeita. Aí faça uma comparação, e na terra? Na terra não é bem assim não. E na minha e na tua vida? Também não. Alguma coisa está faltando. E isso que está faltando vai ter que chegar na minha e na tua vida através de algo chamado oração. Como que a vontade de Deus vai ser feita na minha vida sem oração? Sem eu entrar em comunhão, em conhecer essa vontade. Se você ler Romanos capítulo 12, lá Romanos capítulo 12, lá o apóstolo usa a palavra aprovar. Ele vai falando, né? Apresente o vosso corpo em sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus, para que aproveis. É como se a vontade de Deus chegasse para mim e eu tivesse condições de falar, não, isso realmente eu aprovo, vai ser feito assim na minha vida. E na realidade, na oração, nós aprendemos a nos conformar, a ser colocado numa forma. Conformar, ser colocado em uma forma, em um modo de vida. Na oração que nós vamos aprender isso daí. Por isso se diz, olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, o modelo é o céu. Agora, para esse modelo se tornar realidade na terra, será trazido através do ministério da oração. É orando. Temos de saber que não podemos manipular a vontade de Deus. Então, quando nós estamos pedindo para conhecer a vontade de Deus, nós temos que chegar naquele ponto lá assim, de pensar assim, olha, eu não posso manipular a vontade de Deus. Essa palavra manipulação, ela é bastante conhecida entre os dependentes químicos. Quem mexe com dependência química, todo psicólogo, o pessoal, todos que entram por essa área, eles todo dia, em todas as palestras, em tudo que vai fazer, repete essa palavra manipulação. Porque na realidade, o dependente químico, ele aprende uma arte tão grande de manipular, que no fim, ele mesmo acredita na mentira dele, de tanto que ele manipula.
E se você olhar, essa palavra manipulação, ela não fica restrita somente lá nos dependentes químicos. Dentro da igreja, o camarada muitas das vezes se torna expert em manipulação. Ele apresenta um plano que é da cabeça dele, faz todo mundo comprar aquela ideia como se fosse um plano de Deus. E quando tudo dá errado, ele vai e ainda coloca a culpa no pessoal, fala: é porque vocês não tiveram fé, é porque vocês não acreditaram, é porque vocês não abraçaram a minha ideia, porque a minha ideia era a ideia de Deus. Na realidade, nós temos que aprender que nós nunca vamos manipular Deus. Deus não é um objeto que eu vou aprender a manipular e eu vou arrastar Deus para concordar com os meus erros, abafar os meus erros, abençoar os meus erros e eu ainda sair por cima. Deus não vai fazer isso daí. Porque se na oração Ele está em primeiro lugar me ensinando que eu tenho que me moldar à santidade dEle, como que eu vou conseguir arrastar Ele para os meus erros? Você quer um exemplo bíblico? Torre de Babel. Os homens se uniram. Você pega lá Gênesis, lá, capítulo 11, você vai ver que os homens estavam unidos em um propósito, em um único propósito. Eles tinham um único propósito, uma única língua, um único pensamento: chegar no céu construindo uma torre. E Deus, então, uma conversa entre a Trindade e diz assim: olha, desçamos lá e vejamos o que é isso. E eles viram, a Trindade viu então que o homem era um só, estava firme no seu propósito, tinha um propósito firme, só que era um propósito da maneira errada. Aí Deus diz: olha, desçamos e confundamos o homem, porque ele é um só nesse propósito aí. Então não adianta eu me unir no erro e tentar manipular Deus, porque Deus vai lá e vai desfazer esse meu propósito, e o meu propósito vai dar em nada. Não adianta eu querer manipular Deus, eu tenho que aprender a me conformar com a vontade dEle. Se não estiver dentro da vontade dEle, a ideia parece ser certa, mas o final dá errado. Não adianta eu querer pegar uma coisa e manipular para depois chegar assim: olha, eu construí tudo isso, cheguei no céu porque eu tive a ideia e a glória é minha porque eu tive a ideia. Não adianta. Tem que se conformar com a vontade de Deus, com a glória de Deus e com a santidade de Deus. Eu tenho que aprender isso na oração do Pai Nosso. Depois o Senhor ensina que devemos, em atitude de humildade e dependência, colocar diante do Senhor nossas necessidades pessoais. Então é as duas primeiras partes da oração do Pai Nosso. Em primeiro, eu me preocupo com o que é de Deus. Depois de eu me preocupar com o que é de Deus, eu vou me preocupar com o que me pertence, que é a minha necessidade física. Em primeiro é a necessidade de Deus, depois é a minha necessidade. Necessidade de Deus é uma colocação, porque Deus não precisa de nada, nós sabemos disso, né? Mas é primeiro me preocupar com a glória de Deus, depois então é que eu vou pedir por mim. O interessante é que na oração, o modelo de oração está ensinando primeiro orar pelas coisas de Deus. O que é? A sua glória, o seu nome, a sua vontade, a sua santidade. Depois eu oro pela minha necessidade, que é o pão de cada dia. Interessante, né? O homem, ele muda tudo. O homem errado, o homem caído, o homem perverso, ele muda tudo. Ele não ora pela necessidade do dia a dia. Ele amontoa um monte de riquezas para dizer assim: ó minha alma, você tem abundância. O que eu vou fazer? Vou destruir os meus celeiros que são pequenos e construir maiores, porque agora eu tenho uma abundância
pro resto da vida, eu estou autossuficiente. O camarada alcança uma bênção, é abençoado aí pela graça comum de Deus e se acha autossuficiente. E aí ouve-se uma voz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? O homem esquece que é mortal. O homem vai manipulando as coisas e acha que tá tudo bem, é igual o pastor Pedrosa fala, né? Nem tudo que dá certo é certo. O camarada vai fazendo, tá dando certo, então Deus está aprovando. Ele nem se preocupa, é igual Sansão. Sansão usou disso daí, né? O negócio estava dando certo. Contou uma mentira, deu certo. Contou outra mentira, deu certo, e Deus agiu. Ó, Deus está comigo, Deus é mentiroso igual eu. Contou outra mentira, deu certo, Deus está comigo. O camarada estava na prostituição, estava no colo da mulher adúltera e estava dando certo, inventando mentira e estava dando certo. Até que chegou o momento que Deus puxou a corda. E o interessante é que você olha lá para o texto, e o texto diz assim, olha: Sansão se levantou e disse: vou fazer como das outras vezes. E o triste aqui está escrito: e ele não sabia que Deus tinha se retirado dele. O camarada vai fazendo as coisas, vai dando certo, e Deus já foi embora, e ele nem percebe que Deus foi embora, e vai, se levanta, ó. E o interessante é que o camarada, quando está nessa situação, não adianta você falar nada, porque tudo que você fala não tem valor. Ele, ó, você volta para você falar que você está com inveja de mim. É que eu tenho dom e você não tem. Mas se você olhar a história de Sansão, o pai e a mãe foram chamar a atenção dele, ele não deu a mínima. Ele simplesmente não deu a mínima. E o camarada fala: não, é que você está com inveja de mim, sabe? Você é invejoso, rapaz. Você está falando isso é porque você quer tomar o meu lugar, você está de olho no meu lugar, é isso. Aí ajunta um monte de profeta, né? Para a profecia da carne: vai, meu servo. E aí, rapaz, isso no meio pentecostal é mato. Aí Deus se retirou dele, mas ele, ó, vou me levantar, vai ser como das outras vezes. E aí a derrota foi grande. A derrota foi grande. E o interessante é que quando você olha para a história de Sansão, um herói da fé, e você no relato bíblico, o relato bíblico é sempre resumido, né? Nunca se conta a história de vida do cara de ponta a ponta, sempre resumido. Mas no resumo da história de Sansão, você encontra ele orando apenas 2 vezes. Só 2 vezes. Uma vez quando ele estava quase morrendo de sede lá depois de uma vitória, ele orou, né? Mas Senhor, o Senhor vai me deixar morrer aqui depois de uma vitória dessa? E depois lá no templo de Dagon, quando ele já estava cego, você encontra ele orando apenas 2 vezes. Você vê que era um camarada de fé tão grande, mas a vida de oração lá embaixo. Vida de oração lá embaixo. Então nós temos que nos preocupar primeiro com a glória de Deus na oração, a vontade de Deus, e depois é que vem a nossa necessidade, que é o pão de cada dia. Não é pedir para o ano inteiro, é pedir cada dia. O que significa nessa oração? Que você tem que aprender que você é dependente de Deus. Não adianta pensar que chegou num auge de espiritualidade e agora você é autossuficiente, não. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a luz de Deus vai mostrar que nós somos nada. Nós temos que ter a consciência que nós somos pó e cinza, somos um zero à esquerda. Sem Deus somos nada nesse mundo, sem Deus não podemos nada. Temos que aprender a depender de Deus. É isso que a oração do Pai Nosso nos ensina. Ponto B:
Jesus encorajou os seus discípulos à oração. Os discípulos foram encorajados a orar. Como é que Jesus encorajou os discípulos a orar? Embora você não encontre um concílio, uma teologia sistemática dentro de apenas um evangelho, mas você encontra citações, onde dessas citações você vai montar uma teologia sistemática sobre a oração. E dentro dessa teologia sistemática sobre a oração, é importante você ter esses poucos versículos para aprender que Jesus deu toda a certeza que a oração é ouvida. Então nós temos que compreender e entender que Deus vai ouvir a nossa oração. Você não está orando em vão, você não está pedindo em vão. As Sagradas Escrituras nos dão a certeza que a nossa oração vai ser atendida. Deus vai ouvir a minha e a tua oração. As Sagradas Escrituras não colocam um talvez nesse assunto, não colocam um acho, ela coloca uma certeza. Jesus diz lá em João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, você pode folhear lá e você vai encontrar a certeza que Deus responde às orações. Jesus, quando tratou do assunto, as poucas vezes que tratou do assunto, ele tratou de maneira curta e direta e dizendo: Jesus, Deus atende a oração da igreja. Jesus diz assim: olha, nada tendes pedido em meu nome ainda, mas pedi e vocês vão ser atendidos. Ele diz: olha, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Pode pedir que você vai ser atendido, pode buscar que você vai achar, pode bater na porta que a porta vai se abrir. Dentro dessa sequência aí existe uma dificuldade na oração. Diz: pedi e dar-se-vos-á. Pedir é algo fácil, você começa a pedir: Senhor, me dá. Mas nem sempre se vai ser atendido prontamente. Aí você precisa de partir para o segundo estágio: buscar. Buscar já é um pouco mais difícil. Afinal de contas, você pediu hoje e não veio ainda, então você precisa buscar. Buscar já é um grau mais de dificuldade. Aí você começa a buscar, mas você busca e chega num outro grau de dificuldade. Você percebe que a porta está fechada. E se a porta está fechada e você não tem a chave, aí aumentou o grau de dificuldade. Aí você precisa bater. Batei e abrir-se-vos-á. Então existe um grau de dificuldade, mas não é uma dificuldade para te tirar o ânimo. A dificuldade é para ensinar você a ser perseverante, que é o ensinamento lá do capítulo 18 de Lucas, que é a história o juiz iníquo e a viúva, onde ela ia todo dia pedir justiça, e o camarada falava: não vou fazer justiça para essa mulher, não tenho respeito para Deus mesmo, o negócio é comigo, então não estou nem um pouco preocupado com a história de Deus. Mas aí o juiz chega e fala: mas essa mulher não larga do meu pé, né? É um ensinamento sobre perseverança na oração, é bater na porta. Às vezes está tudo fechado, mas você precisa bater. Às vezes você não está enxergando nada, mas você precisa bater. Você precisa fazer igual o salmista: eu sei que o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Existem momentos na vida da gente que a gente não está enxergando nada, não adianta, que não sente nada,
não está sentindo nada, é igual o pessoal aí do fogo puro, né? Rapaz, hoje o culto estava um gelo, estava uma pedra de gelo o culto hoje, não senti nada. Então, Deus não estava lá porque eu não senti nada. É assim a turma do fogo puro, né? Olha, não tinha unção, a pregação não tinha unção, o pastor estava sem unção, ninguém tinha unção. Mas existem momentos que na nossa vida não é o pastor, o pregador e a igreja, é o nosso problema. Tem horas na nossa vida que nós estamos desse jeito, é trevas puras, mas o salmista olhou para essas trevas e disse: o Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Eu preciso chegar a esse ponto na oração, eu preciso ter a certeza, ter a convicção que Deus atende a minha oração. A minha oração não é em vão, ela não vai ser colocada no esquecimento. Se você ler Apocalipse dá a ideia, traz a ideia que as orações dos santos são colocadas num depósito. Interessante, é colocada num depósito. E essas orações lá em Apocalipse vai ser transformada em juízo. Já pensou nisso? Aí já estamos falando em oração no sentido escatológico. As orações lá de Apocalipse é transformada em juízo sobre a terra. Sabe, tanta injustiça que a gente sofre aqui, a gente ora, e quando você chega lá na frente, em vez de ver justiça, vem injustiça para cima de você. Mas do lado escatológico, essas orações serão transformadas em juízo. E o duro é que se você não tomar cuidado, os camaradas que adoram anjo, pegam esse texto lá de Apocalipse para ensinar o povo a adorar anjo. E na realidade, Apocalipse não está ensinando que tem um anjo levando a outra oração para o céu. O anjo não é intercessor seu. Intercessor é Jesus Cristo. Lá está se ensinando que o anjo pegará essas orações e lançará sobre a terra em forma de juízo sobre a terra, do lado escatológico. Aos seus seguidores, Jesus assegurou que Deus age como Pai, que ama intensamente seus filhos e cuida deles. É esse o ensinamento de Jesus sobre a oração, que Deus age como Pai, atende como Pai. Ele diz assim: olha, se vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial? Você acha que quem de vocês que o filho pedindo um pão, vai lá e leva um escorpião no lugar do pão? Não. Filho pede pão, você faz de tudo, a não ser os desnaturados, né? Mas a maioria dos pais faz de tudo para dar o pão, dar o melhor para o filho. Que dirá o vosso Pai Celestial? Esse é o ensinamento do Novo Testamento. Que Deus atende a oração e Deus vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ponto 2 aqui da nossa revista. A igreja nasceu num contexto de oração. Os discípulos, após terem aprendido as lições ensinadas por Jesus sobre a eficácia da oração e a necessidade de estar constantemente levando ao Senhor as preocupações e problemas, dedicaram-se a orar. Então os discípulos, os apóstolos aprenderam a lição. Eles viram Jesus orando, eles ouviram os conselhos de Cristo as poucas vezes que Jesus falou sobre o assunto oração. Eles ouviram tudo isso, pegaram tudo isso e agora chegou o momento de praticar isso. É aquela história: não sejais ouvintes que se enganam a si mesmo, mas sejam ouvintes que ouvem o conselho e colocam o conselho em prática. Agora os apóstolos vão praticar o que viram em Cristo e o que aprenderam com Cristo. E isso só se aprende fazendo.
Você sabe que numa universidade, você passa lá 5 anos na universidade, mas depois você tem que colocar em prática o que você aprendeu na teoria. Então não pode ficar somente na teoria, senão o camarada vai ser aquele advogado com o diploma na parede, professor com um diploma na parede, engenheiro com um diploma na parede. Não, não é isso. Tem que pegar o diploma e fazer esse diploma valer, que é a prática do dia a dia. Então os apóstolos agora começaram a colocar o ensinamento em prática. O livro de Atos relata que eles incessantemente buscavam a face do Senhor. Então eles praticavam. Nós temos que partir para a prática. Porque como eu disse no começo, orar só se aprende orando. Não adianta o camarada dar um estudo aqui na frente, não vai resolver nada. Você só vai aprender colocando esse estudo em prática. A primeira referência à oração está em Atos, no capítulo 1, no versículo 14. Antes da ascensão, Jesus deu instruções a seus discípulos. Eles deviam esperar em Jerusalém, até que fossem revestidos com poder. Lucas 24, 49, Atos 1, do 6 ao 11. Caminharam para Jerusalém e foram para o cenáculo, onde tiveram uma reunião de oração que durou 10 dias, até que o Espírito foi derramado. Atos 2, do 1 ao 4. Então a primeira referência em Atos dos Apóstolos está no capítulo 1, no versículo 14, que depois que eles estiveram lá no monte, onde Cristo subiu ao céu, e Cristo deu a ordem para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o período que Cristo ficou com eles ressurreto, Cristo ressuscitou dos mortos, e Cristo ficou aparecendo para eles durante 40 dias. No último dia desses 40 dias, Jesus foi com eles ao monte da Galileia, Monte das Oliveiras, e dali ele subiu ao céu e deixou a ordem: volte para Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Ora, esse período que eles ficaram em Jerusalém é um período de 10 dias. Então eles ficaram 10 dias orando. Aí você diz: mas eles ficaram 10 dias orando sem parar? Não, você não pode chegar nessa conclusão que eles ficaram 10 dias orando sem parar. Afinal de contas, você ia ficar 10 dias sem dormir? Com certeza teve o período normal, o dia a dia das coisas. Afinal de contas, eles não estavam lá sozinhos, eram famílias. Eram uma reunião, era um cenáculo, era mais ou menos 120 pessoas reunidas. Mas uma coisa predominava: a oração. Não era leitura que era o primeiro lugar, não era explicação que era o primeiro lugar. O que ocupava o primeiro lugar era a oração. Eles ficaram em atitude de oração para se cumprir aquilo que Cristo havia prometido. Então, é uma igreja que nasceu em oração. A oração era o carro-chefe. Não é igual hoje nós fazemos, né? Que a oração ocupa um dos últimos lugares no ritual da igreja. Você pode ver que a oração, geralmente, em todas as igrejas, ocupa um dos últimos lugares. Geralmente, o louvor cantado ultrapassa o período, tudo ultrapassa o período. A oração é o último lugar. E nós temos o costume, então, até de dar um dia destinado à oração. E às vezes, dependendo do camarada que vai dirigir esse dia, se você colocar no relógio, não se ora 10 minutos. Mas aqui em Atos dos Apóstolos,
A oração era contínua. Mas afinal de contas, no começo eu falei que oração como ritual não funciona. Oração tem que funcionar como prática de vida do dia a dia. Você não pode viver somente do ritual da oração na igreja. Você tem que ter uma vida de oração pessoal sua. Afinal de contas, se os camaradas não se reúnem para orar como a igreja primitiva se reunia, mas nada impede de você ter a sua vida devocional. Se você olhar para Cristo, Cristo é o exemplo. Porque se Cristo não separasse tempo para a oração, ele não orava. Porque às vezes para orar ele se escondia. Ele se retirava da multidão e procurava e se escondia. Por quê? Porque a multidão estava sempre procurando ele por causa do dom de cura, né? É um outro risco. Você deixar se envolver pelo trabalho ou secular ou da igreja e esquecer do tempo de oração. Sabe? É tanta necessidade, né? Jesus tinha tudo para não orar, porque a necessidade em volta dele era grande. Mas onde você estava? Olha, a gente estava te procurando. Onde você estava? Estava no monte. Hoje em dia o cara fala assim: mas já pensou? Vai dedicar um tempo à oração, mas a oração é ação. Você tem que estar aqui fazendo as coisas. E não é bem desse jeito. Você precisa estar arrumando tempo para a oração. Ponto 3. A igreja primitiva fez da oração um estilo de vida. O que ele está dizendo aqui nesse subtítulo aqui, nesse subtítulo? Que é um estilo de vida, é uma coisa diária, é um modelo. Era um modelo. Todo mundo que chegava lá tinha que se enquadrar dentro desse modelo. A oração tem sido o caminho percorrido por todos aqueles que conhecem a Deus e se levantam acima da carne e do mundo, a fim de retirar do reino espiritual os recursos para viver uma vida santa e poderosa. Lucas capítulo 18, versículo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Efésios capítulo 6, versículo 18. Quando estudamos o livro de Atos, percebemos que a oração fazia parte da vida da igreja primitiva. Os discípulos buscavam intensamente ao Senhor. Eles buscavam a Deus para todos os assuntos. Eles não tomavam nenhuma decisão sem antes orar. Eles estavam em constante oração. Para tudo se orava. Ponto A: oração todos os dias. Eles ficaram 10 dias orando. Aí se cumpriu então a promessa do profeta Joel. Veio o Espírito Santo sobre eles e eles continuaram na prática da oração. Eles oravam, ponto C aqui, oração na escolha de pessoas para tarefas especiais. Pedro então acontece lá, antes mesmo da descida do Espírito Santo, os 10 dias de oração. Pedro se levanta no meio da igreja e diz para os discípulos: falta um no nosso meio, Judas. Se cumpriu aquilo que estava escrito dele. Veja só que eles se pautavam na oração e na palavra. Pedro se levanta e diz: olha, está faltando um no nosso meio, porque sobre esse está escrito, e se cumpriu o que está escrito sobre ele, que é Judas, e lá no Salmo está escrito para um outro tomar o seu lugar. Mas está escrito lá, está escrito que é para um outro tomar o seu lugar. Mas como que nós vamos saber qual que é essa pessoa que vai ficar no lugar de Judas? Está escrito, não está?
mas está faltando algo. Está escrito, tá certinho, está escrito lá, mas está faltando uma revelação para nós. Quem que é essa pessoa? E aí Pedro então lança para a igreja: escolha aí alguém. E ele deu as características, ele deu a lista das características que deveria ser apresentada. E a congregação reunida apresentou 2. Mas tem 2, mas a vaga é uma só. Qual desses 2 Deus tem escolhido? E eles oraram e fizeram um sorteio, uma coisa simples, olha, oração e sorteio. É como se pegasse 2 papelzinhos, escrevesse o nome de cada um no papel e falar: olha, aquele que for sorteado é esse que Deus escolheu. Mas tudo isso acreditando que através da oração Deus ia intervir de maneira milagrosa e iria andar aquele que Deus realmente queria. E assim foi feito. Note que nada era feito sem oração e sem a palavra. Era 2 carros-chefe na direção da igreja primitiva: oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra. E era algo repetitivo. O ponto B aqui: oração sob perseguição. Eles estão sendo perseguidos. Jesus fez uma cura e agora eles receberam uma perseguição, foram proibidos, né? O concílio de Jerusalém lá, o concílio lá dos sacerdotes lá e toda aquela turminha boa lá, se reuniram e ameaçaram eles e disseram para eles: olha, vocês não vão falar mais nesse nome, vocês não vão ensinar mais nesse nome, vocês vão ficar quietinho aí. E os apóstolos então voltam para a reunião da igreja que estava reunida. E o que eles fazem? Eles ouvem o relatório, dão conhecimento do relatório, tem conhecimento do relatório e já entra em oração. Não é aquele negócio de houve um relatório, o relatório veio. Misericórdia, né? Hoje em dia, às vezes, você tem que pensar 1000 vezes antes de trazer um relatório, né? Porque o pessoal pega esse relatório, acaba com a sua vida, acaba com a sua raça. Agora eu vou tirar esse cara do lugar dele, vou tomar o lugar dele, né? Não é por aí? Sabe o que é isso? Falta de oração. Ouviu o relatório? Vamos orar. O relatório é esse, o relatório não é bom não. Se a gente continuar, nós vamos receber perseguição. Se a gente parar, não estamos fazendo a vontade de Deus. E os camaradas então entram em oração, pedindo o quê? Pedindo ousadia, pedindo para Deus continuar fazendo milagre, continuar realizando milagre, continuar dando intrepidez. Não era uma oração pedindo assim: oh Deus, vai lá e converte o sacerdote, livra a gente da mão desse camarada e mata ele. Não era nada disso. Era uma oração pedindo para Deus continuar o que ele estava fazendo. Não era oração para tomar o lugar de ninguém, para tirar ninguém do lugar, mas era uma oração para Deus continuar agindo. Oração sobre perseguição. Cada vez que surgia uma perseguição, eles faziam a atitude correta. O interessante é o seguinte: se você fazer um paralelo com a vida de Moisés, cada coisa que aparecia lá, assim que eles saíram do Egito, Moisés ia e perguntava para Deus. Era esse o método usado lá também por Moisés. Tudo que aparecia, Moisés ia lá e perguntava. Deus deu a lei para Moisés, e na lei dizia assim: olha, se uma pessoa profanar o sábado, deverá morrer, pena de morte para ele. E os israelitas pegaram um camarada lá trabalhando no sábado lá, eles não foram executar a lei, eles foram primeiro perguntar para Deus. Afinal de contas, eles ainda não tinham visto nenhum caso daquele.
E Deus fala: olha, conforme está na lei, executa. Eles viam as coisas novas para eles e iam perguntar primeiro para Deus. Aí foi indo. Com Moisés foi assim, foi esse método. Aí chegou em Josué. Josué para tomar a terra prometida. Veio uma comitiva ter com Josué, que se disfarçaram de pobres, né? Se disfarçaram lá. E o texto está escrito assim, olha: e Josué com os anciãos, com os príncipes, não consultaram ao Senhor, e fizeram um acordo sem consultar ao Senhor. E aquele acordo teve que prevalecer. Mas o erro deles foi em não consultar ao Senhor. E foram enganados porque não consultaram ao Senhor. E mesmo sendo enganados, teve que prevalecer o acordo que eles fizeram. Olha a importância da oração. Às vezes os camaradas fazem certos acordos por aí e depois vê que foi um erro. E aí querem desfazer, mas não pode desfazer. É um acordo. Deus não aceita palavra de um homem hoje uma palavra e amanhã outra. O que é acordado, o que é contratado, tem que ser levado adiante. Então, por isso que se tem que orar para tomar decisões. A igreja, para tomar decisões, precisa orar. Depois de feito o erro, não adianta vir com remendo. Aí tem que pagar o preço. Aí tem que pagar o preço. Por isso que você vê aí, ó, tantas coisas erradas, dando cada vez pior no meio da igreja, porque faz as coisas sem oração. É igual o pastor Pedrosa outro dia me falou: mas como é que toma uma decisão? Não ora nada, não busca a Deus, não ora e depois toma uma decisão, e aí já era, o prejuízo é grande. Aí não adianta depois querer ir lá e desmanchar o negócio. Fez o acordo, tem que assumir o prejuízo. Então por isso que esses homens aqui oravam antes de fazer. Por exemplo, Atos capítulo 13. A igreja tinha lá profetas reunidos, doutores reunidos, homens importantes reunidos, e eles estavam em oração. Aí veio a ordem: separai para mim Paulo e mais o seu companheiro Barnabé, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho escolhido. Então as coisas, existia a oração, existia a ordem de Deus, e os homens acatavam essa ordem de Deus e executavam essa ordem de Deus, tudo embaixo de oração. Não se tomava decisão nenhuma sem oração. E nessa oração contínua era feita a vontade de Deus. Ponto 4. Benefícios da oração. A oração traz a manifestação divina. Sempre o mover de Deus foi precedido de oração. A igreja primitiva conhecia o poder desencadeado pela oração, salvando pecadores, abrindo prisões, fazendo tremer o lugar e enchendo-os de ousadia para desafiarem os poderes das trevas. Então Deus quer agir no nosso meio, mas qual é o método que Deus escolheu para agir no nosso meio? É através da oração. Precisamos nos colocar em oração. Jesus, de certa feita, falou para os discípulos: olha, grande é a seara, mas pouco os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara.
Então a necessidade é grande, a vontade de Deus está declarada, mas a igreja precisa entrar em oração. A igreja precisa executar o ministério da oração. Oração é um ministério. Oração é um ministério que não será executado por apenas uma pessoa, mas por várias pessoas. E nós precisamos nos colocar em oração, sabendo que o primeiro benefício da oração é que traz a manifestação divina. Deus vai se manifestar no nosso meio através da oração da igreja. Nós precisamos orar, a igreja precisa orar, você precisa orar. Se você não orar, Deus não vai trazer a sua manifestação. Precisa haver a oração da igreja para Deus se manifestar. Isso aqui não é uma questão de dizer assim, olha, Deus não tem poder. É uma questão de vontade de Deus. Quando você olha essas questões, você precisa discernir entre poder e vontade. Porque poder de Deus, Deus tem poder para realizar todas as coisas. Deus poderia converter o mundo inteiro, converter as pessoas que Ele quer converter, sem oração da igreja. Porque questão de poder, Deus tem poder. Mas aí entra a questão da vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus de trazer a sua glória na terra? É usar a igreja. E é essa vontade que você tem que conhecer e saber dessa vontade e executar essa vontade de Deus. E essa vontade você começa a conhecer através da oração. É a oração que vai abrir a minha e a tua mente e trazer o poder de Deus na terra. Porque é essa a maneira que Deus estabeleceu para trabalhar na terra. A oração abre as portas para a ação do Espírito Santo. O caminho para orar em harmonia com a vontade divina é entregar-se ao Espírito Santo. Ele nos revela os mistérios de Deus, 1 Coríntios 2, 9 e 10. Produz em nós o amor de Deus, Romanos 5, 5. Então tudo isso daqui é o Espírito Santo que faz. Mas como que Ele vai fazer isso em nós? Através da oração. As portas estão fechadas, elas precisam ser abertas. Como que elas vão ser abertas? Através da oração. Preste bem atenção que em Mateus, no capítulo 18, Jesus falou assim para os discípulos: o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Ou seja, Deus chamou a igreja e deu uma dose de autoridade para a igreja estar fazendo e desfazendo. É lógico que depois aí você vai entrar na história da igreja, você vai ver a igreja errando muito, né? Os camaradas tomam posse da igreja, se tornam, entre aspas, dono da igreja, e faz um monte de coisa errada, e pega esses versículos aí, tiram eles fora do contexto, e aprontam um monte de coisa errada dentro da igreja. Mas não é por causa desses camaradas errados que a gente vai anular aquilo que está escrito na palavra. Se o camarada pegou isso daí e fez o erro dele, ele vai dar conta com Deus. Mas a igreja tem autoridade bíblica para estar ligando e desligando. A igreja reunida, quando Paulo ia executar uma disciplina na igreja, ele jamais executava essa disciplina sozinho. Você pega lá 1 Coríntios capítulo 5, ele diz assim, olha, eu juntamente com vós e o Espírito Santo, já declarei que seja tirado dentre vós esse iníquo. Ele não usava a autoridade apostólica dele para chegar lá na igreja e falar, olha, estou mandando tirar esse camarada daqui. Ele chamava a igreja para a responsabilidade,
que a igreja junto com ele teria que tomar essa atitude de correção. Aí a igreja reunida é que tomava essa atitude de correção. Assim também é sobre as coisas corretas que devem acontecer. O camarada sozinho não tem autoridade de determinar nada dentro da igreja. Ele precisa da igreja reunida, junto com o corpo da igreja e a cabeça da igreja, que é Cristo, e o Espírito Santo. Aí se toma as atitudes corretas para o bom andamento da igreja. Mas isso daí só se traz à tona através da oração. É orando. Não tem outro caminho. Não tem outro método. Você pode ler, mas se não buscar na oração, você não consegue executar aquilo que está escrito. É uma dependência entre palavra e oração. Escrituras de oração. Está escrito lá, olha, está escrito que Judas tem que ser substituído, mas eu não posso simplesmente fazer somente porque está escrito. Existe um processo, e esse processo, as escrituras vai se cumprir no nosso meio através da igreja reunida em oração. A igreja que tem poder dado por Deus através da oração vai tomar a atitude que está dentro das escrituras, e assim será feita a vontade de Deus no nosso meio. É isso que nós precisamos. A oração abre as portas, produz em nós o amor de Deus. Romanos 5:5. Amor de Deus é frutos do Espírito Santo. E quando se fala em fruto, fruto é totalmente diferente de dons. Dons você recebe muitas das vezes quando você se converte e nem sabe que tem o dom, e esse dom aparece do nada e vai agindo, vai dando resultado. Às vezes o camarada parte para a vida errada e o dom continua dando certo, até Deus chegar no limite e puxar a corda. Mas dom é dom. Agora fruto é diferente. Fruto não aparece do nada. Fruto, você tem que lançar a semente, trabalhar na terra, e vai, aí dá folha, aí dá flor, aí produz o fruto. Leva um tempo, leva trabalho. E esse é o amor que deve vir em nós, como fruto. E amor não é dom espiritual, amor é fruto. Porque se fosse dom, bom, Deus não me deu o dom, eu não preciso amar ninguém. Mas como fruto, eu tenho obrigação de ter esse fruto na minha vida. Mas aqui dentro da lição está dizendo que amor é fruto e é produzido pelo Espírito Santo, e só vai ser produzido se a igreja estiver em oração. Por isso, às vezes nós pedimos: Senhor, multiplica no nosso meio o amor, multiplica no nosso meio a paz, que é fruto do Espírito Santo também, que é fruto do amor, que é a paz e o amor andam juntos. E precisamos desse amor, porque sem amor tudo é vão. Sem amor não tem valor de nada. Sem amor, a pregação, o dom da pregação, o dom de profecia, o dom de cura, os de vários dons que nós aceitamos aí, não tem valor nenhum se não houver amor. Sem amor não tem validade. Sem amor, o dom vai ser anulado. O que dá valor para as coisas espirituais é o amor, e esse amor é produzido em nossas vidas pelo Espírito Santo, através da oração constante na minha e na tua vida. É um regar contínuo. Não adianta querer fugir disso. Não tem aqui uma varinha de cordão mágico para, de repente, eu orei, já pedi, já estou amando todo mundo. Não é assim não. É algo contínuo. Ajuda-nos em todo tipo de oração. Quem faz isso? O Espírito Santo. Sim, a Bíblia só dá margem para dois intercessores: Jesus Cristo e o Espírito Santo. No meio pentecostal,
nós somos tentados a acreditar que anjo é intercessor. Porque vira e mexe tem alguém que toma o microfone e fala assim: olha, irmãos, o anjo está aqui levando a tua glória até o céu. Colocou o anjo no lugar de intercessor, rapaz. E anjo não é intercessor. Anjo não vai pegar a sua glória e levar para o céu coisa nenhuma, porque ele não é intercessor. Quem ajuda a nós nas nossas fraquezas, segundo escreveu o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis. Tirou disso daí, você não pode colocar mais ninguém na oração como intercessor. Anjo não intercede. O Espírito Santo concede ao crente uma linguagem sobrenatural de oração. Aqui é lógico, está falando sobre as pessoas que acreditam no dom de língua estranha, né? E para o pentecostal, a linguagem sobrenatural de oração é a oração em língua estranha, ser batizado com o Espírito Santo. Para o tradicional, já não. Mas seja lá quem tiver com a razão, na realidade, ou você orando em línguas ou não, é o Espírito Santo que dá vida a essa oração. Tá? Ele é o nosso parceiro na arte da intercessão. Ponto C. A oração produz sensibilidade espiritual. Esse negócio tão falado no nosso meio, né? Estou sentindo, não estou sentindo. Olha, estou sentindo hoje um negócio pesado. Sabe que às vezes acontece, do nada, bate aquilo que as pessoas falam: olha, eu estou com o coração fechado, mas veio um peso sobre a minha vida que não é brincadeira. Isso daí acontece no reino espiritual. Se Deus abrisse os nossos olhos e fazesse a gente enxergar o peso que o maligno traz sobre nós, é um peso que não é brincadeira. Então, a oração produz sensibilidade espiritual. Produz aquilo que você percebe que está chegando o mal está rodeando. Às vezes está para acontecer algo na vida de alguém, e quem vive em oração pressente e sente. Às vezes não sabe o que é, vai e dobra o joelho: Senhor, eu não sei o que é, não me mostrou, mas guarda alguém, guarda, protege, faz aquela oração sem saber pelo que está orando. Traz sensibilidade. A oração traz essa sensibilidade de você perceber. Às vezes é local que você não pode dobrar o joelho, mas você ora em pensamento, você se dirige a Deus em pensamento. Eu lembro quando o meu pai era vivo, e ele estava no centro da cidade de Mauá, e de repente ele teve aquele pressentimento, e o pressentimento foi algo bem nítido. Algo falava na mente dele: estão entrando na tua casa. Ele orou, oração relâmpago. Quando chegou em casa, a janela estava arrombada. O camarada arrombou a janela e não entrou em casa. O camarada arrombou a janela e não entrou em casa. A oração lá fez Deus agir na vida dele e ele desistir. Isso acontece na vida de pessoas que oram. Não importa se é fogo puro, se não é, se é tradicional ou se é gelo, que nós temos essa mania de estar rotulando os outros, né? E achamos que só nós somos espirituais, porque a gente dá 2 pulos e 3 gritos, nós somos espirituais e o resto não é. E não é bem por aí. O que traz sensibilidade espiritual é a oração. Se é gritando ou se é em voz baixa, mas é a oração sincera que é ouvida. Que o mendigo gritava e Ana orava de voz baixa e foi tida como louca. E o camarada que gritava também foi tido como louco, porque a oração sincera alcança a Deus e o mundo tem ele como doido, seja orando baixo ou orando alto. Mas o que Deus ouve é a oração sincera lá do coração, lá do fundo da alma. É essa oração que Deus ouve.
A oração sincera, não palavras bonitas, mas oração sincera. Porque como diz assim, olha, a gente não pode mandar esse camarada orar em público, ele não sabe orar. Mas não é palavras bonitas que Deus ouve, é oração sincera, é palavra sincera, dita com um coração sincero. E não aquele camarada que chega assim, Senhor, graças te dou, que eu não sou como os demais homens, que são roubadores. O fariseu estava falando tudo certo, ele não era mesmo roubador. Ele estava agradecendo, eu não sou roubador, eu não roubo ninguém, né, tá. E nem sou como esse daí que está do meu lado. Oração do orgulhoso, né? Oração bonita, tem um fato de verdade, né? Mas uma oração confiando em si mesma. Mas a oração do homem sincero que diz, olha, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Essa é ouvida, porque o camarada é um pecador mesmo. A igreja primitiva cumpriu sua missão, pregou o evangelho, conquistou o mundo e foi exemplo de vida dedicada à oração. A igreja primitiva cumpriu sua missão. Qual que é a missão da igreja? Pregar o evangelho. Como que ela vai conseguir pregar o evangelho? Com oração. Evangelho. Não remendo aí coisa que parece, mas não é. Afinal de contas, o evangelho que é pregado hoje diz assim, venha e fique rico. Mas o evangelho pregado por Cristo e os apóstolos é, se arrependa. A mensagem do evangelho é simples. E a igreja primitiva pregou esse evangelho simples, alcançou vidas com esse evangelho simples, cumpriu a sua missão, e a missão é pregar o evangelho simples. Se vão aceitar ou rejeitar, já não é problema da igreja, o problema da igreja é pregar o evangelho simples. Se vão aceitar ou rejeitar a sua mensagem, olhe para Cristo, que Cristo pregou o evangelho simples e foi rejeitado. A sua missão é pregar, a sua missão é orar, e foi um exemplo de vida dedicada à oração. A igreja atual é responsável por sua geração. Ela só obterá êxito na grande comissão se permanecer em oração. A igreja precisa orar. Amém? Está terminado. Amém?